Portugal já foi um dos principais países do mundo, mas você sabe o que mais Portugal tem de curioso? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar as 9 curiosidades de Portugal que eu tenho certeza que você não sabia. Número 1. Portugal é o Estado-nação mais antigo da Europa e um dos mais antigos países do mundo. Pode parecer estranho, e é mesmo. Portugal já foi declarado como Reino de Portugal em 1139 e, desde 1297, a delimitação do seu território ficou definida no Tratado de Alcanízes, tornando-se assim um Estado-nação oficial. Não se é falado muito a respeito de Portugal quanto à definição como Estado-nação, mas este fato é muito importante na história do país. Podemos descender de um rei que até pode não ter resultado da união de Dom Henrique com Dona Teresa, como agora alguns historiadores questionam. Mas uma coisa é certa: Dom Afonso Henriques terá sido o primeiro na Europa a garantir o reconhecimento do seu território como Estado-nação. Número 2. A receita de tempura é portuguesa e foi exportada para o Japão. Parece impossível, mas tudo se deve aos missionários portugueses instalados em Nagasaki, que ali introduziam a receita. Em tempos de Quaresma, estes religiosos não ingeriam carne vermelha, privilegiando o consumo de vegetais e de frutos do mar, com os quais é realizada a receita. Já no Japão, não se há o hábito de comer carne vermelha desde sempre, o que amplia a criatividade dos nossos irmãos portugueses. Uma curiosidade de Portugal que fica para não esquecermos: parece que não foi apenas nós que herdamos receitas portuguesas, mas vamos falar do pastel de Belém e do quindim em outro vídeo. Número 3. Portugal possui a livraria mais antiga do mundo. Apesar da taxa de analfabetismo em Portugal ser muito elevada, cerca de 5,2 e uma das mais altas da Europa, no centro de Lisboa, em pleno Chiado, ergue-se a mais antiga livraria do mundo, a Bertrand. O fato não podia ser mais curioso, mas a verdade é que ali já se vendem livros há quase 300 anos, desde 1732, quando Pedro Fauri abriu as portas àquele que pouco depois seria conhecido como o Eldorado dos livreiros. A Bertrand tornou-se ponto de passagem obrigatório da elite intelectual das diferentes épocas. Fariam deste espaço um centro de encontro e de discussões intelectuais, artísticas, formando a famosa geração de 70, que debatia política e literatura. Em 2011, a Bertrand era reconhecida internacionalmente como a mais antiga livraria do mundo, figurando a partir de então no Guinness World Records. O mais curioso desta livraria é que, além de constituir um refúgio para a criatividade e genialidade da elite intelectual portuguesa, faz ela própria parte da história nacional e até mundial. Número 4. A calçada portuguesa deve-se a um rinoceronte branco. Ganga, o rinoceronte mais famoso de todos os tempos, é também um exemplo de uma das mais espantosas curiosidades de Portugal e que está na origem da calçada portuguesa. Por decisão de Dom Manuel I, como ficou registrado nas cartas do rei de 20 de agosto de 1498 e de 8 de maio de 1500, procedeu-se ao início do calcetamento das ruas de Lisboa. Naquela época, preparava-se o cortejo do rei, com a presença de figurantes que exibiam as novas riquezas provenientes do Oriente. Ganga era um rinoceronte adulto e animais deste porte podem pesar até 2,5 toneladas. Integrado na maravilhosa exposição exótica estava Ganga, um rinoceronte branco que surgira ornamentado. Ora esta, prevista a celebração para janeiro e com as ruas cheias de lama, decidiu-se que as mesmas fossem então calcetadas para evitar que Ganga, ao pisar no chão com suas patas pesadas, espalhasse lama pela comitiva e por si próprio. Número 5. Curiosas expressões portuguesas usadas no Brasil.
Quem não ouviu ainda a expressão Maria vai com as outras? Todos nós sabemos que traduz a ideia de uma pessoa sem opinião própria, expressão normalmente dirigida a quem não pensa pela própria cabeça e se junta à maioria por pensar que vai ser a melhor opção. O que a maior parte das pessoas não sabe é que essa expressão nasce ainda no início da corte de Dona Maria I, mãe de Dom João VI, que viria a enlouquecer e por isso seria afastada do trono e condenada a viver em recolhimento. Naquela altura, a rainha era apenas avistada de vez em quando e acompanhada de numerosas damas da corte. E então, o povo, quando a via, dizia: "Lá vai Dona Maria com as outras." Ficar a ver navios. É a expressão que utilizamos quando aguardamos algo que acaba por não acontecer, frustrando as nossas expectativas. A expressão deriva também do passado, mais precisamente na época que ficou marcada pelo desaparecimento de Dom Sebastião em 1578. Parece que naquela época o desejado era tão desejado que o povo se reunia no Alto de Santa Catarina, praça que até os dias de hoje se consegue avistar o mar e ver os navios que chegavam, a esperar que um deles surgisse o rei que nunca voltou. Há ainda quem explique essa expressão com base em outro contexto histórico, o das invasões francesas e a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Naquela altura, o alto de uma das colinas de Lisboa, as tropas francesas observaram a partida da família real, que fugia assim à sua captura, deixando-os literalmente a ver navios. Número 6. Tea, chá em inglês, deriva da abreviatura de transporte de ervas aromáticas. As palavras acima descritas estavam gravadas nas caixas que Catarina de Bragança levou para a Inglaterra, juntamente com o dote oferecido na ocasião de seu casamento com Charles II. Dentro desta caixa estavam folhas destinadas a fazer chá. Em Portugal, a ingestão de chá já era um hábito dos mais ricos, muito antes de a filha de Dom João VI partir rumo às Ilhas Britânicas. A origem da palavra dava-se pelas iniciais gravadas nas caixas e também que a fonética e desenvoltura para o inglês se tornava mais fácil que a palavra em português, o famoso chá. Por isso esqueça a ideia do chá das 5 como tradição britânica. Foi Catarina de Bragança que introduziu o hábito nas Ilhas Britânicas e Portugal. Com as suas ligações culturais a todo o mundo, neste caso o Japão, de onde chegavam as maravilhosas folhas de chá, esteve no fundamentalismo de um costume que julgávamos ser inglês. Tá curtindo esse vídeo? Então se inscreve no canal e nos dê seu like. Precisamos muito da sua ajuda para viver este sonho de YouTube. E cada apoio seu nos ajuda a trazer mais ainda deste conteúdo que tanto gostamos. Muito obrigado! Número 7. Durante 800 anos existiu um microestado entre Portugal e Espanha. Outra grande curiosidade sobre Portugal. Couto Misto, como era chamado, consistia numa pequena área fronteiriça de cerca de 27 km², localizado no centro-norte de Portugal. A sua organização era independente e não dependia nem da coroa portuguesa e nem da coroa espanhola. Refugiava foragidos da justiça das duas nações vizinhas e não fornecia soldados a qualquer uma delas, mas era também isento de pagamento de impostos, podendo comercializar livremente e cultivar o que bem entendesse. Os seus habitantes eram livres de escolher a própria nacionalidade, seja esta portuguesa ou espanhola. Este microestado funcionou em plena independência entre o século X até 1868. Número 8. Portugal foi o primeiro país a abolir a escravatura aborígene. Pode parecer estranho, dado o papel que o país assumiu no passado, fazendo comércio de navios negreiros, mas Portugal foi, de fato, o primeiro país a avançar com a criminalização da escravatura. Primeiro o fez em 1570, quando Dom Sebastião, influenciado pelos jesuítas, proibiu a escravidão de índios vindo das Américas sob o domínio português.
O ano de 1595 marcaria o final do tráfego de escravos chineses e em 1761, Marquês de Pombal decretaria o fim da importação de escravos provenientes das colônias para o território português, ou seja, não havia mais escravos em Portugal, mas ainda continuaria em suas colônias. Número 9. O Estoril como centro mundial de espionagem da Segunda Guerra Mundial. Você deve estar se perguntando o que é Estoril. Estoril não é uma cidade, mas sim uma freguesia ou um bairro de Cascais. A freguesia é semelhante a um bairro ou um conjunto de bairros. Mas neste caso, poucas pessoas sabiam da sua real atividade no auge da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Estoril, em Portugal, foi um lugar importante para conspirações, espionagens e muita intriga internacional ocorria por lá. Reis, príncipes, atores, escritores e espiões se reuniam. Enquanto a guerra acontecia em outros lugares, o Estoril era cheio de glamour, com muitos fugitivos e perseguidos tentando se proteger em Portugal. Agentes secretos disfarçados de diplomatas de diferentes países se encontravam com alguns refugiados ricos e famosos. Alguns hotéis, como o Atlântico, o Grande Hotel do Monte Estoril e o Hotel do Parque, eram conhecidos por abrigar espiões alemães. Enquanto isso, o Grande Hotel da Itália e o Hotel Palácio recebiam os aliados. Entre as celebridades que estavam lá, Ian Fleming, criador do James Bond, viveu em Estoril, enquanto trabalhava para o Serviço de Inteligência Naval Britânico. Você sabia tudo isso sobre Portugal? Pensar em Portugal com um papel de refúgio de espiões durante a Segunda Guerra? Isso me deixou surpreso. E você? Não vou mais andar na rua olhando os ladrilhos sem lembrar do rinoceronte. Me conta aqui nos comentários o que você não fazia ideia. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!